Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Momento de Leitura Mães e Pais Expert. Então, nós estamos no episódio 6 dos videobooks que eu comecei a ler aqui e a gente está iniciando hoje o capítulo 2. E o que eu decidi nessa história toda, dessa experiência aí, desses 5 vídeos que passaram, eu vou fazer uma dinâmica diferente. Eu vou fazer uma leitura breve de meia hora agora, das próximas páginas, e porque os vídeos anteriores deram quase uma hora, assim, o pessoal participando, e teve pessoas que entraram na live participando e contando experiências, isso é muito legal. Só que qual é a ideia? Eu tinha pensado em fazer vídeos de meia horinha e para leitura, para facilitar a leitura para os pais e para as mães, certo? Então, assim, eu vou também disponibilizar o resumo dos livros, o resumo dos capítulos na minha playlist do YouTube. Então, eu vou fazer aqui as leituras das páginas e depois, quem quiser ler o resumo, só me pedir ou vai lá no meu canal do YouTube e assiste o resumo de cada capítulo que tem aqui nessa nova versão do livro, ó. Tem uma parte do resumo muito legal. Então, gente, qual é a ideia? Eu vou me apresentar para quem caiu de paraquedas aqui, brevemente. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. E o meu objetivo, ocupando esse espaço aqui, é ajudar mães e pais a criarem filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis, mantendo a paz e a harmonia em casa. Esse é o meu objetivo aqui, é ajudar você pai, você mãe, a conseguir o que eu consegui. Hoje os meus filhos são adultos, a Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21 anos, a Laurinha tem 19 anos. O que aconteceu? Eu sou uma pessoa normal, uma pessoa comum, que conseguiu dar uma educação legal, uma educação positiva para os filhos, e hoje, graças a Deus, eles são pessoas, adultos especiais, são adultos fortes, determinados, são pessoas normais que cometem erros assim como eu, né? Só que a gente conseguiu construir uma relação de cumplicidade e parceria. E eu fui percebendo que isso não é uma coisa comum, super comum entre pais e filhos, é muito difícil se relacionar. E eu, naturalmente, recebi, graças a Deus, esse dom, né, como uma habilidade natural. Então, minha missão de vida agora, o meu propósito é retribuir para a humanidade, retribuir para o universo esse dom. Então, eu vou ajudar outros pais e outras mães a conseguirem se conectar com seus filhos, assim como eu consegui me conectar com os meus, e ter uma relação super massa dentro de casa, né, gente? Tipo assim, tudo de bom. E você consegue, você que tá me ouvindo e tá me vendo, você consegue, eu tenho certeza. E aí eu tô me dedicando a passar todas as minhas experiências e resumindo isso em atalhos para você, né? Nesses conteúdos da minha rede social, do Instagram, do Facebook, do YouTube. Então, a ideia é pegar tudo isso que eu aprendi e ainda melhorar. E a questão da leitura do livro, né, que a gente está agora no videobook 6 do livro Pai Rico, Pai Pobre, é uma questão muito pontual e muito pessoal minha, que eu não incentivei os meus filhos a lerem esse livro, porém, eu sempre instiguei e incentivei eles a despertarem um raciocínio, um tino empreendedor na vida, imaginando assim, que eles pensem qual é o padrão de vida que eles vão querer ter no futuro, que agora o futuro deles já chegou, já tá chegando. Mas antes, quando eu conversava com eles em casa, eu dizia: filho, tu tem que imaginar qual é o estilo de vida que tu vai querer ter, que coisas tu vai querer comprar, que coisas tu vai querer fazer, esportes, hobbies, qual a casa que vai querer morar. Então, tudo isso a gente conversava, só que eu falava isso de uma maneira, eu usava o meu instinto falando isso. E agora, eu tô estudando muito, né, sobre educação, sobre tudo,
e educação, até educação sexual, como chegar, como abordar, como fazer da maneira certa, tudo isso eu estou estudando. Então, tudo que eu aprendi ao longo de 24 anos, com a minha experiência natural, nata, eu estou aprimorando. Então, assim, vocês que querem melhorar alguma coisa, vocês têm essa oportunidade aí de me usar como atalho. E essa questão da inteligência financeira na mente dos filhos é uma dessas, que se eu pudesse fazer diferente, eu faria hoje. Se eu pudesse fazer diferente para melhorar ainda mais a educação que eu dei para os meus filhos, hoje eu colocaria a leitura desse livro numa dinâmica dentro de casa. Eu teria lido o livro antes, sozinha, quando eles fossem bem pequenininhos, para eu poder participar na vida deles, no nosso cotidiano, com o mindset desse livro, que é sensacional. A gente está na página 63 e a gente está adorando, né? A Inês, que está sempre aí, a Suzane, o pessoal está comentando. Então, a minha dica desperte no seu filho a inteligência financeira. Então, agora vindo pro livro, né, gente? Esse livro, ele foi lançado no ano de 2000 pelo autor Robert Kiyosaki, que tem origens japonesas, mas nasceu no Havaí. Ele foi piloto de helicóptero na Guerra do Vietnã e quando voltou, ele se tornou empreendedor. Escrevendo esse primeiro livro, que é a história da vida dele, que ele começou a contar quando tinha 9 anos e falando da experiência dele com o pai rico e com o pai pobre. O pai pobre era o pai biológico dele e o pai rico era o pai do melhor amigo dele. Então, assim, a gente já leu algumas páginas, vamos começar na página 63, eu não vou me estender muito, e eu vou falar uma coisa que eu decidi hoje, organizar a nossa leitura aqui, o nosso videobook, da seguinte maneira. Eu vou ler as páginas, mais ou menos meia horinha de leitura, e vocês que tiverem dúvidas e perguntas e quiserem colaborar e contribuir com alguma experiência ou qualquer coisa, vão escrevendo aí nos comentários. Eu até vou fixar o comentário aqui que eu escrevo, o título, esqueço de fixar o comentário. Então, depois que eu ler, né, uma meia horinha, eu vejo se vocês têm algum comentário, alguma coisa, e a gente discute. E eu vou ler o resumo do livro no meu canal do YouTube e eu vou deixar esse resumo disponibilizado no canal do YouTube, que tem aqui nessa página, nessa nova versão, tem o resumo do livro, né? Então, vamos lá, bora lá. Começando então o capítulo 2. Capítulo 2, lição 2. Deixa eu pegar meu óculos aqui, né, gente? Na página 63, tá? Dessa nova edição aqui, que eu acho que essa que eu tenho é a mais atual, eu tenho a impressão. Lição 2. Por que possibilitar a proficiência financeira? Não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto conserva. Em 1990, Mike assumiu o império do seu pai e está fazendo de fato um trabalho melhor do que o dele. Encontramos-nos 1 ou 2 vezes ao ano no campo de golfe. Ele e sua mulher são muito mais ricos do que você possa imaginar. O império do pai rico está em excelentes mãos e Mike, até agora, preparando seu filho para ocupar o seu lugar, tal como seu pai nos preparou. Em 1994, me aposentei. Eu estava com 47 anos e minha mulher Kim com 37. A aposentadoria não significa deixar de trabalhar. Para minha mulher e para mim, quer dizer que, se não houver mudanças cataclísmicas inesperadas, podemos trabalhar ou não. E nossa riqueza continuará aumentando automaticamente, ficando bem à frente da inflação. Acho que isso representa liberdade. Olha que interessante, gente, eu vou ler de novo. Isso é o Robert falando, certo? Em 1994 ele se aposentou e ele estava com 47 anos.
e minha mulher Kim com 37 anos. Pensa que maravilha, né, gente? Se aposentar com essa idade é o sonho de todo mundo. Aposentadoria não significa deixar de trabalhar. Para minha mulher e para mim, quer dizer que, se não houver mudanças cataclísmicas inesperadas, né, tipo tornados, tufões, pandemias que a gente está vivendo agora, então tudo isso pode interferir nos planos, certo? Mas para ele está dizendo aqui, se não houver mudanças cataclísmicas inesperadas, podemos trabalhar ou não e nossa riqueza continuará aumentando automaticamente. Se ele trabalhar ou não, ele já tá fazendo o dinheiro trabalhar para ele, sabe? Isso é sensacional, né? Ficando bem à frente da inflação. Acho que isso representa liberdade. Imagina ensinar isso para os nossos filhos, gente, e aprender junto. Se a gente não tá ainda nesse patamar, vamos aprender junto com os filhos e lendo o livro aqui. Isso para mim representa liberdade. Nossos ativos são suficientemente grandes para crescer por si próprios. É como plantar uma árvore. Você a rega durante anos e então, um dia, ela não precisa mais disso. Suas raízes são suficientemente profundas. Então, a árvore que lhe proporciona sombra ao bel prazer. Mike optou por dirigir seu império e eu por me aposentar. Olha só, eu vou grifar isso no livro, gente. Eu gosto de grifar as partes, assim, que marcam, né? Então, assim, olha o que representa a liberdade para ele. É como plantar uma árvore. Você a rega durante anos, então um dia ela não precisa mais disso. Suas raízes são suficientemente profundas. Então, a árvore lhe proporciona sombra ao seu bel prazer. É automático, né, gente? Olha que o livro já, meia página, já começou a 1000 aqui, hein? Sempre que faço palestras, as pessoas perguntam o que lhes aconselho ou o que deveriam fazer. Como começar? Há algum bom livro que possa recomendar? O que deveria fazer para preparar meus filhos? Olha as pessoas perguntando, né? Qual é o segredo do sucesso? Como ganho milhões? Olha as perguntas, né? O homem de negócios mais rico. Isso aqui é um espacinho aqui, ó. É um espacinho separado aqui que ele começa a gente vai começar a ler. O homem de negócios mais rico. Em 1923, um grupo de nossos maiores e mais ricos líderes do mundo dos negócios participou de um encontro no hotel Edelweiss Beach, não sei se pronuncia assim, em Chicago. Entre eles estavam Charles Schwab, presidente da maior siderúrgica independente, Samuel Insull, presidente da maior empresa de energia elétrica, Howard Thompson, presidente da maior empresa fornecedora de gás, Ivar Kreuger, presidente da International Match Co. Companhia, uma das maiores empresas da época, Leon Fraser, presidente do Banco de Compensações Internacionais, BIS, Richard Whitney, presidente da Bolsa de Valores de Nova York, Arthur Cotton e Jesse Livermore, dois dos maiores especuladores de ações, e Albert Fall, um membro do gabinete do presidente Harding. E, 25 anos depois, 9 deles terminaram da seguinte forma. Schwab morreu sem um centavo, depois de viver 5 anos à custa de empréstimos. Insull morreu falido em um país estrangeiro. Krieger e Cotton também morreram falidos. Thompson ficou louco. Whitney e Albert Fall tinham acabado de sair da cadeia e Fraser e Livermore cometeram suicídio. Gente, olha só a história desses milionários, dos homens mais ricos do mundo daquela época ali. E aí ele continua então. Duvido que alguém possa dizer o que realmente aconteceu com esses homens. Se olhar a data da reunião, 1923 foi antes da crise da Bolsa
de 1929 e da Grande Depressão, o que, desconfio, deve ter provocado um grande impacto sobre esses homens e suas vidas. O interessante é, hoje, vivemos em tempo de mudanças maiores e mais aceleradas do que esses homens experienciaram. Suspeito que nos próximos anos haverá muitos auges e quedas, como a pandemia de agora, né, gente? Muitos auges e quedas, como os enfrentados por eles. Estou muito preocupado com o fato de que as pessoas se preocupam excessivamente com dinheiro e não com sua maior riqueza, a educação. Se as pessoas estiverem preparadas para ser flexíveis, mantiverem suas mentes abertas e aprenderem, se tornarão cada vez mais ricas durante essas mudanças. Se pensarem que o dinheiro resolverá seus problemas, receio que terão dias difíceis. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. Dinheiro sem inteligência financeira desaparece depressa. A maioria das pessoas não percebe que na vida não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto conserva. Todos ouvimos histórias de ganhadores de prêmios na loteria que eram pobres, enriqueceram subitamente e voltaram a ser pobres, ganham milhões e logo voltam a estaca zero. Ou histórias de atletas profissionais que aos 24 anos ganham milhões de dólares ao ano e que aos 34, apenas 10 anos depois, estão dormindo embaixo da ponte. Eu me lembro da história de um jovem jogador de basquete que há um ano ganhou milhões. Hoje, com apenas 29 anos, ele diz que seus amigos, advogado e contador, levaram seu dinheiro e foi forçado a trabalhar lavando carros por um salário mínimo. Ele foi demitido do Lava Jato porque se recusou a tirar seu anel de campeão enquanto lavava os carros. Sua história virou notícia em rede nacional, com ele apelando contra a rescisão, alegando dificuldades e discriminação. Argumentava que o anel era tudo que ele tinha e que, se fosse forçado a tirá-lo, se sentiria despedaçado. Conheço mais pessoas que se tornaram milionárias instantaneamente e, embora fique feliz de ver as pessoas enriquecendo, só posso advertir que, em longo prazo, não importa muito o quanto você ganhou, mas o quanto conservou e por quantas gerações isso pode ser mantido. Assim, quando as pessoas perguntam como devo começar, ou diga-me como enriquecer rapidamente, frequentemente ficam muito desapontadas com a minha resposta. Eu simplesmente lhes digo o que o meu pai rico me falou quando eu era um moleque. Se ficar rico, você precisa se tornar financeiramente proficiente. Tipo, saber o que fazer com dinheiro, né? A ideia era martelada na minha cabeça toda vez que nos encontrávamos. Como já disse, o meu pai, instruído, destacava a importância da leitura de livros. O pai instruído que ele fala é o pai pobre. Destacava a importância de leitura de livros, enquanto o pai rico ressaltava a necessidade de ser financeiramente proficiente. Se quiser construir um Empire State Building, a primeira coisa a fazer é cavar profundamente o terreno e construir alicerces sólidos. Se for construir uma casa na periferia, tudo o que tem a fazer é assentá-la em uma laje de concreto de 15 centímetros. É diferente, né? Se quer construir um grande prédio, a maioria das pessoas, em sua ânsia de enriquecer, tenta construir um Empire State Building sobre uma laje de 15 centímetros. Nosso sistema escolar, por ter sido criado na era agrícola, ainda acredita em casas sem alicerces. Chão de terra batida ainda está na moda. Assim, a garotada sai da escola sem qualquer arcabouço financeiro. Um dia, insones e endividados no subúrbio vivendo o sonho americano, decidem que a resposta para seus problemas financeiros está em achar um meio de enriquecer rapidamente. Começar a construção do arranha-céu. Ele sobe rapidamente, mas logo
em vez de um Empire State Building, temos a torre inclinada dos subúrbios, de volta às noites insones. Lembra quando ele falava que ficava muito preocupado com falta de dinheiro e tal, que a emoção tomava conta dele? É isso, né, gente? Nas primeiras páginas. No meu caso e no caso de Mike, quando adultos, as nossas escolhas foram possíveis porque fomos ensinados a construir sólidos alicerces quando éramos apenas crianças. Então, com 9 anos, eles começaram a receber essas informações. Então, o mindset deles foi enriquecido quando eles tinham 9 anos. Então, isso a gente pode fazer nos nossos filhos, entende? A gente pode usar essa linha de raciocínio, a gente pode estudar esse livro, a gente pode debater aqui junto, a gente pode conversar o que a gente pode estar fazendo de errado, que a gente pode evitar, várias coisas, né? Dentro de casa, no cotidiano, na rotina, a gente pode. Então, quando éramos apenas crianças, a contabilidade possivelmente é um dos assuntos mais confusos e enfadonhos do mundo. Mas, se quiser ser rico em longo prazo, ela pode ser crucial. Para o pai rico, a questão é como pegar uma questão tediosa e caótica e ensiná-la às crianças. A solução é ensiná-la de forma simples, por meio de imagens. No dia a dia, de imagens, de exemplos, de metáforas, de analogias. Meu pai rico construiu um sólido alicerce financeiro para Mike e para mim. Já que éramos apenas crianças, ele criou uma forma muito simples de ensinar. Durante anos, ele apenas fazia desenhos e usava palavras. Mike e eu entendíamos os desenhos simples, o jargão, o movimento do dinheiro e então, anos mais tarde, o pai rico começou a incluir os números. Olha essa metodologia para a gente usar com os nossos filhos. Olha que interessante, usar primeiro o desenho, o jargão, a ideia e depois, mais tarde, começar a incluir os números. Hoje, Mike domina uma análise contábil muito mais complexa e sofisticada porque precisa controlar o seu império. Eu não sou tão sofisticado porque o meu primeiro império é menor, contudo, ambos partimos do mesmo alicerce básico. Nas páginas que seguem, apresento as mesmas figuras simples que o pai de Mike criou para nós. Embora simples, esses desenhos ajudaram a orientar 2 garotos na construção de uma grande riqueza embasada em uma fundação sólida e profunda. Gente, eu quero salientar aqui agora uma questão. Veja que o Mike, ele tem habilidade para os números, né? Ele seguiu para essa parte da contabilidade, mesmo porque era necessário para acompanhar e continuar administrando o império do pai, né? Do pai rico. O Mike precisou, né, tomar frente nessa parte da contabilidade. E o Robert não gostava disso. Então veja bem como a gente pode usar a nossa habilidade natural, a nossa habilidade mesmo, dom, né, para desenvolver riqueza, para ter uma inteligência financeira, sabe? Então assim, não são só as pessoas que dominam dinheiro, número. Não são só as pessoas que dominam número, mas tendo um raciocínio, um mindset, naquela ideia de que devemos fazer o dinheiro trabalhar pra gente e não a gente trabalhar pro dinheiro, é o começo de tudo, né? E aquela ideia de que a gente conseguindo fazer o dinheiro trabalhar, mesmo que a gente não esteja presente ali, escalar esse faturamento, fazer com que esse faturamento seja exponencial que é a virada de chave, entende? Então, essa é a jogada desse livro. Bom, aqui ele diz, os ricos adquirem ativos, as classes média e baixa adquirem passivos, pensando que são ativos. Esse raciocínio é importante. Então, regra número 1. Você precisa entender a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se deseja ser rico, isso é tudo o que precisa saber. É a regra principal, é a única regra. Isso pode parecer absurdamente simples, porque não se tem ideia do quanto é complexa. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras porque não conhece a diferença entre um ativo e um passivo.
os ricos adquirem ativos, as classes média e baixa adquirem passivos. Daí entra, né, gente, carro é um passivo, o carro tira dinheiro da gente, o carro a gente tem que manter o seguro todo ano, a gente tem que pagar o IPVA, a gente tem muita despesa com o carro, uma despesa que não volta. Eu fiquei absurdamente impressionada, negativamente impressionada, quando eu vendi meu carro, que eu comprei em 2014, eu vendi agora, por quase metade, desvalorizou muito. Então, assim, não é um patrimônio que a gente sabe que vai ajudar a gente a fazer a nossa riqueza. Não, é um passivo. A casa própria financiada também é um passivo. Então, a casa, ela... quando a gente paga muitos juros e coisa assim, esse tipo de raciocínio é que a gente precisa ter. Então eu me coloco aqui totalmente vulnerável, aprendendo isso também e querendo mudar, e mesmo tendo ensinado os meus filhos uma mentalidade de que eles precisam ir em busca de uma renda que supra as necessidades dos sonhos deles. Tudo isso eu falava, eu sempre expliquei o preço do salário mínimo, eu falava quando a gente tirava férias, quanto custava a pousada, quanto custava cada almoço, quantos reais a mãe eu precisava juntar durante o ano para a gente poder tirar aquelas férias. Tudo isso foi muito válido para os meus filhos. Porém, isso aqui, gente, eu nunca fui... Poxa vida, eu nunca peguei esse livro e mostrei pra eles. E eu penso assim, eu tô me colocando aqui vulnerável publicamente e dizendo que sempre a gente tem chance de melhorar, de aprimorar, de, sabe, ir junto, vamos junto melhorar isso, sabe? Então, ele falou da diferença entre o ativo e o passivo. Os ricos adquirem ativos, as classes média e baixa adquirem passivos, pensando que são ativos, porque não conhecem. A ignorância nesse ponto levam as pessoas a ficarem trabalhando por dinheiro 1 ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses, a vida inteira. Então a pessoa trabalha por aquele salário e não vê luz no fim do túnel. E quando ela para de trabalhar porque ela já tem uma idade avançada, essa pessoa se agarra na aposentadoria que o governo dá. Então isso não é liberdade, gente. Então a gente precisa acordar para isso, a gente precisa acordar os nossos filhos para isso, sabe? E se aqui tem pais e mães me vendo que tem filhos pequenininhos, começa desde agora, sabe? Compre esse livro, começa a conversar sobre essas coisas com os filhos. E se vocês que estão aqui me olhando, assim como eu, têm filhos adultos, comecem agora também, sabe? A minha filha Laura disse: mãe, eu ganhei esse livro do meu pai e eu nunca li. E eu queria muito ler. Eu digo: filha, então a mãe vai ler pra ti ao vivo, porque ela tá morando na Alemanha agora, né? Com a madrasta dela, com o pai dela. Então, assim, nunca é tarde. Nunca é tarde pra gente aprender. E a ignorância nos leva para um caminho obscuro, sabe? E o conhecimento, a vulnerabilidade, quando a gente se coloca vulnerável, que não sabe tudo, que poderia fazer melhor, e a gente entra em ação para fazer melhor, aí é que tá a diferença. Isso que é o lindo, é tão lindo educar, é tão lindo ser mãe, ser pai, sabe? Só que a gente precisa fazer diferente, a gente precisa conversar com eles, a gente precisa falar para eles tudo que a gente aprendeu, a gente precisa falar para eles que eles podem ter o futuro que eles quiserem, sabe? E a gente precisa falar para eles que eles podem tudo, tudo, tudo. E eu me emociono porque eu adoro, sabe? Adoro educar. Então, os ricos, quando o pai rico explicou isso para Mike e para mim, pensamos que estivesse brincando. Lá estávamos quase adolescentes, esperando pelo segredo do enriquecimento. E essa era a resposta. Era tão simples que precisamos parar um longo tempo para pensar a respeito. O simples, no fundo, é difícil chegar no simples, né? Vocês conhecem aquela frase do Steve Jobs? O simples... eu não sei, na aula que vem eu vou falar essa frase.
que o simples não é fácil chegar no simples. A gente precisa trabalhar muito para chegar no simples, no básico, aquele básico que é a base sólida para tudo, sabe? Então, era tão simples que precisamos parar um longo tempo para pensar a respeito. O que é um ativo? Perguntou Mike. Não se preocupe agora, disse o pai rico. Deixe a ideia amadurecer. Se puder entender a simplicidade, sua vida terá um rumo e será fácil do ponto de vista financeiro. É simples. É por isso que não costumam prestar atenção. O Senhor quer dizer que tudo o que precisamos conhecer são ativos? Comprá-los e então ficaremos ricos? Perguntei. O pai rico balançou a cabeça afirmativamente. É simples assim. Se é tão simples, por que todos não ficam ricos? Perguntei. Meu pai rico sorriu, porque as pessoas não sabem distinguir um ativo e um passivo. Lembro-me de ter perguntado como os adultos podem ser tão ignorantes. Se é tão simples, tão importante, por que todo mundo não procura descobrir a diferença? O pai rico levou apenas alguns minutos para explicar o que eram ativos e passivos. Já adulto, tive dificuldade em explicar isso a outros adultos. A simplicidade da ideia escapa aos adultos porque eles foram educados de maneira diferente. Então tem o vício do ensino errado, né? Quando a pessoa já vem com uma ideia, é difícil desconstruir essa ideia e colocar uma ideia nova, né? Então, eles foram ensinados por outros profissionais instruídos, como banqueiros, contadores, agentes imobiliários, planejadores financeiros e assim por diante. A dificuldade está em levar os adultos a desaprender ou torná-los outra vez crianças. Um adulto inteligente frequentemente se sente diminuído ao prestar atenção em definições simplistas. Então, agora a página... Ó, aqui tem os desenhos, ó, que ele falou. Depois eu vou mostrar para vocês. O que provoca confusão? Ou como algo tão simples pode parecer tão enrolado? Por que alguém compraria um ativo que na verdade era um passivo? A resposta se fundamenta na instrução básica. O que define se algo é um ativo ou um passivo não são as palavras. De fato, se quer ficar realmente confuso, procure as palavras ativo e passivo no dicionário. Sei que um contador pode achar boa a definição, porém, para a pessoa mediana não faz sentido. E nós adultos, muitas vezes, somos orgulhosos demais para admitir que algo não faz sentido. A vulnerabilidade, né? Quando éramos garotos, o pai rico falava: o que define um ativo não são as palavras, mas os números. Se não puder entendê-los, você não pode distinguir um ativo de um buraco no chão. Na contabilidade, dizia o pai rico, não importam os números, mas o que eles contam. Assim como as palavras, elas não importam, mas sim as histórias que elas nos contam. Se quiser ficar rico, você tem que ler e entender os números. Ouvi o meu pai rico repetir isso 1000 vezes. E também aprendi. Os ricos adquirem ativos e os pobres e a classe média passivos. Isso eu vou grifar também, ó. Aqui ele coloca: se quiser ficar rico, você tem que ler. Se quiser ficar rico, você tem que ler e entender os números. Isso aqui também. Os ricos adquirem ativos e os pobres e a classe média adquirem passivos. Um ativo coloca dinheiro no seu bolso, um passivo tira dinheiro do seu bolso. Só que isso depende da interpretação. Eu estava lendo ali que é uma analogia um exemplo bem interessante. Por exemplo, um carro é considerado um passivo, porém, se você usa o carro como instrumento de trabalho, ele se torna um ativo. Por exemplo, um táxi ou um Uber, né? Se você usa o carro para o carro ficar parado na garagem,
ou passear e tal, ele se torna um passivo, porque ele vai desvalorizando e sugando o teu dinheiro, né? Com manutenção, com seguro, com IPVA, enfim, com tudo. E se você compra o carro para fazer daquele carro produzir mais dinheiro, então ele se torna um ativo. Então veja como é a interpretação, né, de cada situação. Então, continuando aqui, ó, aqui está a maneira de distinguir ativos e passivos. A maioria dos contadores e profissionais de finanças não concorda com as definições, mas esses desenhos simples foram o início de uma base financeira sólida para dois garotos. Olha aqui, gente, não sei se vocês querem tirar um print para mostrar para os seus filhos, ó. Eu tô ali com o YouTube também, deixa eu ver. De repente, se vocês tirarem um print aqui, consegue aproveitar depois esse desenho e dar uma analisada. Eu tô mostrando aqui pro YouTube também, que eu tô ao vivo no YouTube, para tirar um print. Então, esse é o fluxo de caixa padrão de um ativo. Demonstração financeira, renda e despesas, balanço patrimonial, ativos e passivos. Então, ele mostra... A caixa de cima é uma demonstração financeira, muitas vezes chamada de demonstração de lucros e perdas. Mede a renda e as despesas, o dinheiro que entra e sai. O diagrama inferior é um balanço patrimonial, assim é chamado porque representa o equilíbrio entre ativos e passivos. Muitos novatos nas finanças não conhecem a relação entre a demonstração financeira e o balanço patrimonial. E o entendimento dessa relação é vital. Veja bem como ele começa a mostrar isso para os filhos, olha que legal. Como disse anteriormente, deixa eu ver aqui, tem uma setinha. Como disse anteriormente, o meu pai rico dizia para os dois garotos que ativos põem dinheiro no seu bolso. Prático, simples e funcional. Esse é o fluxo de caixa padrão de um passivo. Demonstração financeira, renda, despesas, balanço patrimonial e ativos e passivos. Então, agora que ativos e passivos foram definidos em diagramas, pode ficar mais fácil o entendimento das palavras. Um ativo coloca dinheiro no seu bolso, independente de eu trabalhar ou não. Um passivo o tira. Isso é que você realmente precisa saber. Se quer ser rico, simplesmente passe a sua vida comprando ativos. Se quer ser pobre ou pertencer à classe média, adquira passivos. A improficiência, tanto de palavras quanto de números, é a base das dificuldades financeiras. Se as pessoas têm problemas com finanças, existem dados que não podem ler, sejam palavras ou números. Os ricos são ricos porque possuem um nível de proficiência superior ao das com dificuldades financeiras. Se quer ficar rico e conservar sua fortuna, é importante ser proficiente do ponto de vista financeiro, tanto em palavras quanto em números. As setas nos diagramas representam o movimento do dinheiro ou fluxo de caixa. Números dizem pouco, palavras também. É a história que conta. Nas demonstrações financeiras, a leitura dos números é a busca pelo enredo, pela trama, a história de para onde o dinheiro está indo. Em 80% das famílias, a trajetória financeira é um percurso de trabalho árduo na tentativa de progredir. Não porque ganhem dinheiro, não porque não ganhem dinheiro, mas porque passam suas vidas comprando passivos em vez de ativos. Então aqui, ó, esse é o desenho e ele coloca as setinhas, a movimentação das setinhas, ó, que aí é que faz a ideia. Eu não sei se vocês veem invertido, se vocês veem direitinho. Às vezes as pessoas mostram as coisas nas lives e a gente vê tudo trocado, né? Então, esse é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa pobre. Olha a demonstração da pessoa pobre. Que tá complicado aqui, gente. Peraí, virar mais um pouquinho assim.
esse é o fluxo de caixa de uma pessoa pobre. Demonstração financeira. Tem o emprego, o salário, e aí a setinha desce, despesas, né? Impostos, aluguel, alimentação, transporte, vestiário, essas são as despesas. Veja bem que o gráfico é o mesmo, certo? Olha aqui o primeiro gráfico como ele representa. Quando os ativos, os ativos é que devem fazer a renda. Conseguem ver aqui? Os ativos é que deveriam fazer a renda da pessoa. Então, olha só como esse é o fluxo de caixa padrão de um passivo. E olha o fluxo do passivo. O passivo, ele vai indo lá para suprir as despesas. Viu? Como não é nem os ativos que geram a renda, entende? É os passivos que se transformam em despesas. Agora, esse é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa pobre. Tem a renda, o salário, certo? E aí, esse salário ele é usado para pagar as despesas. E a pessoa não tem ativos aqui. Vamos ver aqui o próximo gráfico. Esse é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa de classe média. Olha só que interessante. Então, tem a renda, que é o emprego. Esse emprego, ele gera renda, que é o salário da pessoa de classe média. Essa renda, esse salário, ele vai direto para os passivos, que é financiamento, empréstimo do carro, despesas no cartão de crédito, dívida do financiamento estudantil, e depois ele se direciona para pagar as despesas, que são os impostos, pagamento do financiamento, prestações do carro, pagamento do cartão de crédito, pagamento de financiamento estudantil. Viu como faz um direcionamento inverso, né? Não sei se vocês se conseguem tirar um print também. E depois, se esse print ele tá virado para vocês, tem como virar na hora de editar a foto, tem como virar, assim eu posso ensinar, só me perguntar no direct. Então, aqui o próximo, esse é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa rica. Olha aqui. Esse aqui é o fluxo de caixa padrão de uma pessoa rica. Então, é o ativo que gera a renda. Então, o que são os ativos? São imóveis, ações, títulos, promissórias, propriedade intelectual. Propriedade intelectual seria a pessoa que tem algum conhecimento, né? Um professor, uma propriedade intelectual mesmo, um conhecimento, e a pessoa passa aquele conhecimento e adquire uma renda, né? E aí, isso vai direto para renda de aluguel, dividendos, juros, royalties. E aí sim, tudo bem, nas despesas a pessoa tem impostos, financiamento, os passivos, a pessoa tem financiamento, empréstimo ao consumidor, cartão de crédito, ok, as pessoas ricas também têm isso, só que a diferença é que a renda dessa pessoa é proveniente de um ativo, de uma coisa que faz com que o dinheiro trabalhe para ela. Essa é que é a diferença, entendeu? E a pessoa não fica adquirindo passivos, ela adquire ativos para gerar mais renda. Olha só como são as coisas. Gente, agora é 15 para o meio-dia, a gente chegou até a página 74, ó. O que vocês acham da gente deixar para amanhã? Eu acho que, nossa, essas figuras aqui abriram assim a minha mente também, e eu achei super interessante de repassar essas figuras para os filhos, porque veja bem, ele começou a ensinar o Robert e o Mike mostrando essas figuras. Vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, alguma experiência, alguma coisa que queiram falar aqui? Me falem. Olha que a Inês falou. Se você quiser ficar rico, você precisa de uma alfabetização financeira. É isso mesmo, Inês. Comprar ativos e não passivos. As pessoas com mentalidade rica compram ativos. Exatamente, Inês. Nossos pais
sempre diziam que a primeira coisa a fazer era guardar dinheiro para comprar uma casa. É uma mentalidade de pessoa pobre e de pessoa classe média. Então, essa é uma ignorância que, na verdade, a gente não tem culpa, né? Só que agora, por exemplo, que você tá vendo isso, quem tá me escutando agora não tem mais como desver. Quando a gente vê, a gente não desvê. Então, assim, quem tá me escutando agora, que passou por esse vídeo, por esse momento aqui do vídeo, só vai ficar inerente diante disso se for irresponsável, porque uma coisa é a gente ser ignorante de algum conhecimento que não chegou até a gente. A outra coisa é a gente ter o conhecimento e não usar aquilo, não entrar em ação. Isso é irresponsabilidade. Então a gente tem conhecimento. Tá, Kátia, meu Deus, eu tô vendo isso, eu sou uma pessoa de classe média, eu sou uma pessoa pobre, mas como é que eu vou fazer? Estudar. Eu tô, tipo assim, ajudando, dando a minha parte, contribuindo e lendo isso, né, de graça, digamos assim, para vocês, né? Nós vamos acabar esse livro, né? Com certeza, né? Nós vamos acabar esse livro. Eu acho que em menos de 20 aulas, 20 videobooks, a gente conclui esse livro. Então, assim, é um caminho, sabe? E estudar, e conversar, e pesquisar. Se você tá me vendo aqui, você tem internet, você tem celular, então pesquisa, sabe? Esse livro também tem outros resumos, também é legal ver outra pessoa falando o que outra pessoa, né, tem a dizer. Enfim, eu acho que é isso. Ó. A Suzane falou, direitos autorais de livros e músicas, por exemplo, também são propriedades intelectuais. Exatamente, Suzane, muito bem colocado. Sim, coloca as figuras, acho que vai ajudar. Ó, a Luciane chegou. Legal, gente, eu tô pensando em colocar eu vou ver uma maneira de colocar essas figuras nessa postagem, certo? De repente nos comentários, eu vou ver uma maneira aí de colocar essas figuras. Então tá, obrigada, gente. Obrigada, Inês, Luciane, Suzane, Valtinho, todo mundo que participou aí, amei. Gente, tá sendo muito legal. Amanhã a gente começa na página 74. Tchau, tchau. Beijo, beijo.